Olá, leitores! Nesse papo a gente vai falar sobre planejamento, organização e metas. Por que é importante a gente ter alguns objetivos e, mais ainda, por que é importante a gente ser realista a respeito deles e ter um planejamento que seja coerente. Bom, o ano está começando, né? Mal começou, a gente está finalizando o primeiro mês, então ainda há muito tempo pela frente para realizar vários tipos de projetos. Mas para isso acontecer é preciso ter uma noção básica das suas competências, dos seus recursos e tá sempre pesando se seus objetivos são realizáveis para aquele período de tempo que você definiu. Porque não tem nada mais frustrante do que você bolar um grande plano ou ter um grande objetivo e não alcançá-lo porque você foi irreal, né? Você teve expectativas irreais, você teve um planejamento falho, um planejamento às vezes infantil, e isso acabou culminando numa frustração muito grande. Então, primeira coisa para a gente pensar em planejamento, pensar em metas, é estar sempre revisando sobre aquilo que a gente deseja. Uma coisa que eu gosto muito do pensamento estoico é sobre o desejo e a necessidade. Aquilo que você quer é uma necessidade ou é simplesmente um desejo, algo que pode ser abandonado. Porque muitas das coisas que a gente quer pode sim ser passado, jogado pro lado e a gente colocar um objetivo mais nobre no lugar. Isso é positivo por vários motivos. Primeiro que você alivia a pressão psicológica, o custo emocional daquilo. Segundo, porque você vai buscar por outras coisas que no futuro vão fazer muito mais sentido. Então, é sempre importante ser realista e confrontar aquilo que você deseja para descobrir sim se é uma coisa importante ou simplesmente algo que veio por uma construção social, por expectativa de familiares ou uma questão de status quo. É como o mundo funciona, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um belo de um carro, senão você não se reconhece como uma pessoa bem-sucedida, e aí você entra num loop desejando coisas que até então você ainda não pensou, não refletiu com profundidade se aquilo fazia realmente sentido para sua existência. Então, esse é um ponto-chave. Sobre essas metas e o planejamento, uma vez que você descobriu o que é relevante e o que não é, você precisa organizar os seus recursos. No pensamento estratégico, a coisa mais importante é a gente ter noção, ter ciência de quais são os nossos recursos. O que a gente tem nas mãos, o que a gente pode usar para alcançar aquele objetivo. Seja um networking grande, seja um perfil que tenha muitos seguidores, seja dinheiro na conta, seja tempo para trabalhar, seja ânimo para estudar. Tudo isso são recursos. E dependendo do seu objetivo, você vai precisar mais de um recurso do que do outro. Então, alguns objetivos vão demandar dinheiro, outros vão demandar tempo, esforço cognitivo. Então, é preciso ter essa noção quando se define objetivos, quando se está pensando aonde eu quero chegar e como que eu vou fazer para chegar lá. Como eu vou fazer para chegar lá são os recursos que você vai queimar para atingir esse objetivo. Porque uma vez que você não tenha recurso, por exemplo, financeiro, e você deseja algo que demanda capital, você provavelmente vai se frustrar, porque o acúmulo de capital muitas vezes é lento, é muito trabalhoso. Se você não tem os canais para alcançar isso, pode te levar muito tempo para conseguir montar a sua base, a sua estrutura, para conseguir alcançar certos números. Então, uma vez que você percebe que seus recursos são curtos, você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de atingir aquele objetivo. Então, será que se eu fizer um bom planejamento, fazer uma boa documentação, eu conseguiria encontrar um investidor, alguém que acreditaria na minha ideia, alguém que colocaria esse dinheiro necessário? Essa é uma forma de explorar aquele seu objetivo que por falta de recursos não pode ser executado único e exclusivamente por você. Então, os objetivos eles precisam dessa confrontação, porque senão você vai trabalhar e vai colocar muito esforço emocional, né, muita carga cognitiva numa coisa que tem altas chances de frustração. Eu falo muito disso no livro Mindset Estratégico, sobre o porquê é importante o pensamento estratégico ser um lifestyle, ser algo do dia a dia, algo que você está condicionando suas ideias, porque quanto mais realista você for, quanto mais noção do contexto e das circunstâncias você tiver, mais certeiro você vai ser nas suas tomadas de decisão. Então isso é muito importante. Então o planejamento ele vem após essa visão, essa confrontação dos seus objetivos com muita reflexão.
A partir do momento que você refletiu, você falou, pô, não, faz sentido. Esse objetivo que eu quero alcançar, eu tenho certos recursos, acho que eu consigo, eu tenho tempo, eu tenho uma grana, eu posso juntar aqui, eu posso chamar um sócio ali. Não, vai dar certo. Há a possibilidade de acontecer. Aí o que você vai fazer? Você vai começar o planejamento. O planejamento é a parte que você vai colocar isso de uma forma metódica, estruturada, pensando passo a passo. O que eu faço primeiro? O que eu faço segundo? O que eu faço terceiro? O que eu espero nessas etapas? Se isso não acontecer, o que eu faço? Então o planejamento ele vai te dar mais clareza de como você vai percorrer do ponto A ao ponto B. Ponto A onde você está, ponto B é o seu objetivo. Como você vai fazer isso? Esse caminho, esse desenho, a gente chama de planejamento estratégico. É como você vai chegar lá. O ponto é que quando você estiver nesse caminho, muitas coisas vão dar errado. Isso é fato. Vão dar errado, você vai se frustrar e aí vai exigir novas reflexões e novos planejamentos. Então, o planejamento macro, ele nada mais é do que uma orientação. Pô, eu tenho uma noção mais ou menos, uma noção geral do que eu vou fazer, do que eu preciso fazer em cada fase. Então, eu preciso conseguir uma reunião com tal pessoa, preciso apresentar tal projeto, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas no meio do caminho pode ser que você não consiga aquela reunião, pode ser que o projeto não fique tão bem apresentável. Então, você vai ter que mudar a sua forma de lidar com as circunstâncias. Isso é muito importante também. Então, o planejamento ele sempre vai ser essa coisa mais macro e no momento presente você vai conseguir fazer um planejamento mais micro, mas também não tão preciso, porque a vida ela é muito imprevisível. As coisas acontecem e fogem do controle. Isso aí você pode ver em qualquer projeto, qualquer obra, qualquer construção, seja da esfera pública ou privada, há sempre atrasos, há sempre problemas, um acidente, um material que veio ruim, uma estrutura que não funcionou e que fugiu ao planejamento de muitas pessoas ultra profissionais que estavam envolvidas. Então, quanto mais realista você for, seu planejamento tende a te sufocar menos. Porque aí, tudo por trás disso vai ter um custo psicológico. E o que eu sempre falo e estou sempre nas minhas reflexões a coisa mais importante é você lidar com o custo psicológico. Esse é a grande questão, né? Quanto que isso vai te custar emocionalmente? Porque é aí que mora o perigo, é aí que é o tendão de Aquiles. Se você tiver uma estrutura psicológica que está fraca, vai te custar muito, tá? Quando custa muito emocionalmente, isso vai acabar te afetando, né? Vai diminuir aquela sua motivação, aquela sua ambição às vezes até diminui, aquele pique, a energia para trabalhar. Então, até a sua forma de conversar com as pessoas, de suportar, de tolerar algumas situações diminui a partir do momento que você perde aquele tônus, aquela energia mental. Então, é bom ser realista, é bom cuidar e ser organizado é manter as coisas num plano realista e num plano documental. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um método para documentar aquilo que se passa na sua cabeça. O Daniel Levitin, na Mente Organizada, fala para a gente externalizar os pensamentos. Toda vez que um pensamento te persegue, o que você vai fazer? Você vai externalizar. Eu uso várias formas. Eu tenho pedacinhos de papel que eu anoto as ideias, as coisas que eu preciso resolver. Eu tenho post-its onde eu colo perto do meu computador as tarefas que eu preciso resolver. Eu tenho uma lousa um canetão sempre no jeito para fazer anotações mais gerais ou coisas que me vêm na cabeça e eu quero colocar isso para ver, visualizar e talvez montar um mapa mental, brincar com as informações. Sempre que eu saio com o meu tablet, eu tenho um papel junto, eu tenho um lápis, eu estou sempre usando ferramentas para ajudar a externalizar. Isso você pode usar tanto para organizar a sua vida ou quanto organizar a sua vida no sentido prático, pragmático da coisa, de execução, quanto questão emocional. Isso aí a terapia da escrita ela já está bem pesquisada, funciona. Se você externaliza seus sentimentos, você também alivia a carga deles. Então, colocar para fora é sempre importante. E se você colocar isso no papel, se você confronta essas coisas num nível pessoal, aumentam suas chances de se reorganizar e aumentar a sua flexibilidade mental. Então, utilize métodos para se organizar e se organizar. Num resumo, em essência, é você externalizar tudo aquilo que se passa na sua cabeça e tudo aquilo que as circunstâncias e o contexto exigem para que funcione uma ideia. Então, organização é isso, é você
colocar de forma metódica, sequencial, num sentido de rota, aquilo que precisa ser feito ou aquilo que se passa na sua cabeça. Depois, o planejamento é uma forma de se chegar a algum lugar. São os caminhos, as curvas, as esquinas, as rotatórias que você vai pegar durante o percurso do seu plano. E a meta é o seu ponto B. Hoje você está no ponto A, sua meta é o ponto B. Então tenha bastante honestidade consigo mesmo, porque você pode chegar em muitos lugares, mas nem sempre os recursos que você tem no momento vai fazer possível a realização desse objetivo. Então é isso. Então dá uma conferida lá no site pensadorestratégico.com.br/mindset. Lá você encontra o livro, ele é gratuito, tem 100 páginas, vários capítulos. O livro é dividido em 2 partes, uma de planejamento e parte estratégica e outro de questão emocional, onde juntos, né, esse combo de pensamento estratégico e autoconhecimento vão fazer um grande diferencial na sua tomada de decisão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.